Olá, tudo bem com vocês? Estamos reunidos mais uma vez no nosso momento de culto, o culto dominical. Hoje esse culto também ele é gravado, porque a Paróquia dos Apóstolos está reunida em um grande culto campal, lá no Rancho Pé da Serra. E por isso nós estamos então oferecendo esse culto de maneira gravada, para que você que não pôde estar no culto campal, ou você que nos assiste de outro lugar, em outra cidade, você tenha um momento também de cultuar e ouvir a palavra de Deus. E assim nós queremos iniciar esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na certeza de que é Ele quem nos une, e esteja onde você estiver, nossos corações se unem para adorar o nosso Deus. E assim convido também você para cantar o próximo hino. Cantemos. O louvor a Deus é um momento onde nossa alma ela se abre para reconhecer o quanto Ele é bom. E o louvor é um convite para esse reconhecimento, para a gratidão, para poder perceber a grandeza e a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus nos diz que essa misericórdia se renova a cada manhã. E por isso nós temos motivos suficientes para agradecer, para louvar e para adorar o nosso Deus. Porém, diante desse Deus, nós também somos convidados, chamados por Ele mesmo, a confessar os nossos pecados. Afinal, somos pecadores. Eu e você erramos constantemente. Nem sempre admitimos, nem sempre reconhecemos. Às vezes não queremos reconhecer. Mas a verdade é que quando nós confessamos nossos pecados, Deus, na sua graça, também libera o seu perdão,
nos restaura, nos cura e nos possibilita novos recomeços. Então convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e neste momento internalizar, olhar para o seu coração e para a sua vida e pedir perdão. O que diante de Deus você quer colocar, reconhecendo como uma falha, como um erro, como algo que você precisa de mudança e de perdão? Faça isso, ore. Eu vou também silenciar e depois irei fazer uma oração. Senhor, nesse momento nós silenciamos a nossa alma, o nosso coração, aquietamos a nossa mente para poder olhar para a nossa vida e perceber que precisamos do Teu perdão, precisamos ser restaurados, precisamos da cura e que nesses breves segundos de parada nos possibilite também que tenhamos outros momentos para reconhecer que precisamos dessa graça e desse perdão. Que Teu Espírito continue nos convencendo dos nossos pecados. Que Teu Espírito nos convença daqueles erros que precisamos abandonar, vícios que precisamos largar, situações que têm prejudicado a nossa vida, as nossas relações com família, com amigos, com irmãos, com irmãs, relações também que se passam pela sociedade, porque muitas vezes somos bombardeados com tantas coisas, coisas nocivas, coisas que adoecem o nosso coração. Por isso, Senhor, nos dê esse convencimento, ilumine a nossa mente para perceber os erros e diante de Ti confessá-los. Porque cremos na Tua misericórdia, cremos no Teu perdão, cremos que Tu nos restaura e nos dá a paz. Assim oramos, certos, confiantes, pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a caminhar nessa Tua graça. Que Teu Espírito restabeleça em nós a comunhão contigo, a comunhão uns com os outros e a comunhão conosco mesmo. Nos dê essa paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A promessa que o Senhor nos dá, meu querido, minha querida, é que sempre, sempre, quando eu e você, nós temos essa postura de humildade, quando eu e você reconhecemos que erramos e por isso pedimos perdão a Ele, pedimos perdão às pessoas e nos perdoamos também, a promessa é que a graça nos alcança, somos perdoados e Ele nos justifica e nos limpa de toda impureza. Que você experimente isso, que nesse momento você tenha leveza no coração e a certeza do amor de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe e te conceda a paz. Assim queremos cantar também o próximo hino, nesse espírito de perdão e de graça. Cantemos.
Queremos ouvir a palavra de Deus e será lida o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 25 a 30, pela Rosiane. E ao ouvir esta palavra, queremos acolhê-la em nosso coração, deixar que ela gere em nós transformação para que possamos aplicá-la. Ouviremos então Rosiane lendo Mateus 11, 25 a 30. Bom dia a todos. Um convite de Jesus. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Até aqui a palavra. Obrigado, Rosiane, pela leitura e que essa palavra continue ecoando no nosso coração e reverberando na nossa prática do dia a dia. Vamos cantar o próximo hino, também nos preparando para a pregação da palavra de Deus. Cantemos. A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão é uma palavra do profeta Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão. Por que ele foi conhecido como profeta chorão? Porque os profetas, eles tinham uma missão dada por Deus para anunciar e denunciar. Eles anunciavam a salvação, a graça, anunciavam essa ação de Deus misericordiosa, mas eles também tinham uma missão de denunciar injustiças, pecados, denunciar quando o povo, os governantes se desviavam dos caminhos de Deus, e os profetas então eram vocacionados
para chegar diante do povo, diante dos governantes e apontar os erros, denunciar aquilo que não era bom, aquilo que aos olhos de Deus causava opressão, corrupção, todo tipo de injustiça e maldade. Então percebam, meus queridos, era uma função nada fácil. Quando você fala algo bom que as pessoas gostam, isso é muito bom, não é verdade? Quando a gente comunica algo que as pessoas elas se sentem confortáveis. Nesse sentido, é um grande desafio para nós, como pregadores da palavra também, cuidar para que a gente não fale apenas o que as pessoas querem ouvir, porque é uma situação muito cômoda, é muito melhor falar aquilo que o outro concorda, o outro aceita, e onde ele se sente talvez acolhido, massageado, enfim, né? Não se sente confrontado. Mas a palavra, ela nos confronta. A palavra, de alguma forma, também tem o poder de desinstalar as nossas confianças, nossas seguranças, né, o nosso status quo, a nossa zona de conforto. E por isso Jeremias muitas vezes foi chamado por Deus para ir à frente dos governantes e à frente do povo e dizer: olha, vocês estão errados, vocês estão cometendo injustiças, vocês estão sendo maldosos, vocês estão se corrompendo e as consequências virão, porque nessa vida tudo que a gente planta, de alguma forma a gente colhe, não é verdade? Se a gente planta coisas boas, colheremos também bons frutos. E o inverso é verdadeiro, e por isso Jeremias, nesta palavra, muitas vezes chamava o povo à conversão. E aí ele tinha a postura de chorar, porque ele dizia: não, Senhor, eu não quero falar aquilo que vai incomodar as pessoas, eu não quero falar e denunciar o mal, as injustiças, está tão bem. Então ele tinha uma postura meio chorona, sabe aquele mimimi que a gente hoje também tanto fala, né? A gente faz os nossos mimimis para não agir de maneira correta. Jeremias tem um pouco disso, então ele era chamado esse profeta chorão. Mas Deus deu a Jeremias uma experiência muito profunda, que é uma experiência que também mexe conosco nos dias de hoje, e que é uma metáfora, uma analogia que ele faz com oleiro. Você sabe qual é a função do oleiro? Hoje talvez a geração mais nova talvez nem se dê conta o que é um oleiro, né? É aquele profissional, um artesão que vai moldar, vai pegar argila, né? Vai pegar um pouco de barro e das mãos dele, desse artesão, dessa artesã, poderão potes, vasos, obras de artes serem feitas a partir de um punhado de argila. Então essa era na época de Jeremias e no passado, era uma profissão, uma função muito importante, muito valorizada, né? E por isso essa experiência que Jeremias tem na casa do oleiro, que Deus possibilita a ele vivenciar isso, de alguma forma também pode nos tocar e nos fazer refletir quem nós somos, quem é Deus, como Deus age, como Deus cuida de nós, e essa palavra nos abrir o entendimento de que estamos nas mãos de alguém. De alguma forma estamos na mão de alguém. E que queira Deus que as nossas vidas estejam nas mãos do oleiro, daquele Deus que cuida, que nos molda, que nos transforma, que nos capacita, né, de alguma forma para a sua missão. Então eu leio o texto de Jeremias capítulo 18, e peço a sua atenção para esse texto. Diz assim: o Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Imagine, né? Está lá o oleiro, ele chega lá na casa, entra na porta, de repente está lá o oleiro, né?
eu fico imaginando aquela roda de madeira girando, ele lá com o pé, o oleiro aqui, moldando, né, mexendo, molhando as mãos, de novo mexendo no barro. É essa imagem que me vem à mente quando eu leio esse versículo. Não sei como é que vem na sua imaginação, mas tente internalizar essa ideia. Está lá um homem, um oleiro, mexendo barro com suas mãos, uma madeira, um círculo redondo, né? Esse círculo redondo é óbvio, um círculo mexendo, se movendo e ali ele moldando. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Olha a pergunta. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Olha que maravilha, que palavra que pode ser um grande anúncio, mas também pode denunciar um pouco como está a minha, a sua, a nossa vida. Como eu disse, essa analogia do oleiro, ela é muito rica, muito rica. Ela não só nos leva à imaginação, mas à percepção, né, de como Deus trabalha em nossa vida, de como Deus tem esse poder de transformar, de moldar de um pedaço de argila, como mencionei, uma grande artista tornar uma bela obra de arte. Mas veja o que Deus disse a Jeremias: Jeremias, vá e desça à casa do oleiro. Para mim esse é um movimento que pode parecer assim no primeiro momento que não tem nada a ver, mas o fato de Jeremias ter que descer à casa do oleiro pode nos ensinar muitas coisas. Primeiro, esse chamado de Deus. Deus desestabiliza Jeremias e diz: vá, sai do teu lugar. Né? Não fique só chorando, não fique só fazendo os teus mimimis. Aliás, muitos dos nossos mimimis é porque a gente fica estático, a gente fica parado. É o tipo, né, daquela postura em que a gente olha tudo à nossa volta, acha tudo tão difícil e a gente fica reclamando, mimizando, né, e chorando as mágoas, chorando as pitangas, chorando, porque não é assim, porque não é assado, mas não nos movimentamos. E é preciso ter um movimento. Deus diz para Jeremias: saia, vai à casa do oleiro. Muitas vezes é nesse movimento que a gente vai sendo surpreendido. Eu sempre digo e entendo que a nossa caminhada espiritual, nossa jornada espiritual, é uma jornada de movimento. Não podemos parar. Sempre dando passos, sempre avançando, sempre caminhando, porque a partir do momento que a gente para, a gente deixa de crescer, a gente deixa de aprender, a gente deixa de amadurecer, a gente deixa de conhecer. Por isso, Deus precisa dizer a Jeremias: vá, desça à casa do oleiro. Mas veja, também esse verbo descer, né? Desça. Pode ser que ele estivesse numa elevação, num morro, e a casa do oleiro ficasse lá, ladeira abaixo. Poderia ser que ele estivesse, né, num terreno mais alto e a casa do oleiro mais baixo, enfim. Mas a questão do descer também ele tem um sentido, para mim, muito importante. De alguma forma, descer significa que eu estou numa posição mais elevada e eu preciso baixar o nível, sair de um nível mais alto para um nível mais baixo. Muitas vezes, meus queridos, a gente não se permite ser transformados, não só porque não queremos esse movimento de ir, mas também porque nós não queremos descer. Não queremos ter essa postura de reconhecimento, de sair dos nossos pedestais, de sair das nossas
nossas áreas onde a gente construiu, a gente se edificou, a gente se acostumou, a gente já criou um estado, né, tão elevado às vezes da nossa vida que a gente não quer descer. E às vezes a vida nos coloca em situações em que é preciso descer. Existem várias situações. Talvez a descida mais difícil para nós, enquanto ser humano, é a descida do nosso próprio ego. É a descida do meu eu para um eu compartilhado, de um eu individualista, de um eu marcado pelo meu egoísmo, agora para um eu comunitário. Porque essa descida, ela é importante. E esses dias já faz um tempo, e agora, refletindo na mensagem do Oleiro, me veio à mente, que rodou muito no círculo literário, um livro. Talvez você já tenha lido ou já ouviu falar dele. A Coragem de Ser Imperfeito. Você já o leu? Você conhece esse livro? De Brené Brown. Ela é uma palestrante, escritora, ela é uma pesquisadora, e ela pesquisou em vários lugares, países e localidades, e pessoas nas mais diferentes estágios da vida, diferentes idades, situações sociais. E o que ela percebeu, e ela trabalha muito bem nesse livro, nas suas palestras, é que a maioria tem dificuldade de descer, de sair do seu pedestal. Que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer suas imperfeições. Até porque nós crescemos debaixo de tantas exigências, nós crescemos ouvindo que nós precisamos sempre ser o melhor, de a gente conquistar, que a gente não pode mostrar que somos fracos, não podemos mostrar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, não podemos chorar, não podemos, enfim, demonstrar que a gente tem alguma dificuldade, porque a gente cresceu ouvindo que se a gente fizesse isso, de alguma forma alguém poderia se aproveitar da nossa fragilidade, puxar o nosso tapete, nos enganar, nos ludibriar e se aproveitar. E aí criamos uma ideia de força, nós criamos uma ideia de que precisamos ser fortes e aguentar tudo no braço, bater tudo no peito. Claro, eu diria que em certas situações nós precisamos realmente matar no peito, em algumas situações nós precisamos ser fortes. E como disse, a postura de Jeremias, que chorava por tudo e por qualquer coisa, também Deus ensina, olha, não é assim, nós não queremos uma geração de mimimi. Por outro lado, não reconhecer as nossas imperfeições e não reconhecer as nossas fraquezas faz com que a gente se torne pessoas fracas. Interessante isso, né? O não reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, ao invés de me tornar forte, me torna uma pessoa fraca, insegura, com medo, que eu tenho que me segurar com coisas, eu tenho que me segurar com outras situações, com o meu nome, com o meu dinheiro, com o meu ciclo acadêmico, enfim, eu tenho que me segurar de algumas coisas para me sentir forte. Não pelo fato de eu ser uma pessoa, alguém, mas eu preciso de outras coisas para me fazer forte. Percebo a incoerência. E aí a Brown, ela diz o seguinte, que quando nós temos a coragem de reconhecer que somos imperfeitos, quando nós temos a coragem de reconhecer que somos frágeis, é aí que nós nos fortalecemos. É aí que nós acreditamos em possíveis mudanças em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala algo parecido nesse sentido. Ele diz, olha, é na fraqueza que me tornei forte. Não foi nas suas conquistas, não foi na vitória,
nas vitórias dele, né? Não foi nos méritos dele. Inclusive, ele faz uma lista de méritos. Olha, ele diz: ó, eu sou cidadão romano, eu faço parte do Sinédrio, já fiz parte do Sinédrio, eu fui perseguidor dos cristãos. Eu tenho aqui uma lista aqui que me dá um bom currículo para ser considerado o cara. E ele diz: não, mas eu sou forte nas minhas fraquezas. É quando eu percebo as minhas fraquezas, é que eu me fortaleço. E isso é muito interessante, porque isso de alguma forma nos liberta dessa falsa ideia que a gente tem de nós mesmos, que nós precisamos ser perfeccionistas, de que nós precisamos sempre estar certo, que nós não podemos errar, que nós não podemos ter falhas. E a gente fica sempre se culpando, a gente fica sempre se martirizando quando a gente erra, e a gente não permite muitas vezes reconhecer os erros. Nós somos humanos, somos falhos. E por sermos falhos, humanos, né, as fraquezas, elas são inerentes. Então é melhor a gente fazer as pazes com as nossas fraquezas, é melhor a gente reconhecê-las, olhá-las de frente, do que tentar negá-las, escondê-las, né? E escondemos muitas vezes da pior forma, tentando parecer quem a gente não é, tentando mostrar que somos fortes, que estamos sempre disponíveis, que nós enfrentamos qualquer realidade, quando na verdade não é bem assim. Então, quando Deus fala para Jeremias descer, para mim esse processo de descer também tem muito a ver com isso, o quanto eu reconheço as minhas fraquezas, o quanto reconheço que sou vulnerável, que sou fraco, e eu preciso descer de uma ideia falsa de mim mesma, uma ideia perfeccionista. Porque é isso, meus queridos, que de alguma forma vai possibilitar que a gente se deixe ser moldado. Deus disse para Jeremias: vá à casa do oleiro, e você vai perceber o que ele faz com argila. Às vezes a gente pode estar na casa certa, no lugar certo, a gente pode estar em comunhão na igreja, participando, e não nos deixar ser moldados. Podemos estar no lugar certo, mas às vezes na posição e de uma forma que não é boa para a gente, porque a gente não se permite ser moldado. E o que Deus ensina a Jeremias é que Ele pode nos moldar. Mas para isso a gente precisa se deixar. Se é uma das coisas que eu admiro e cada vez mais eu percebo essa grandiosidade, esse amor de Deus, é que Deus não nos impõe nada. Sempre é um convite. Foi a palavra que nós ouvimos, que a Rose leu. Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não obriga as pessoas a irem até Ele. Jesus não obriga as pessoas terem que ir lá se descansar. Venham aqui, porque senão eu vou castigar vocês, senão vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Não, Ele não usa esse discurso. Ele faz convite. Sempre é um convite. Deus sempre está nos convidando. E o convite de Deus sempre é um convite a uma mudança de paradigma, de vida, de caminhada, né? Os cansados experimentam em Deus o descanso, os abatidos experimentam em Deus o consolo, os que estão sem perspectiva de vida em Jesus encontram sentido. Veja, é um convite que nos resgata, que faz a gente enxergar a realidade, não negá-la, não fazer de conta que ela não existe, mas ao mesmo tempo ela nos propõe algo novo. E esse é o poder de Deus, esse é o poder do Evangelho. Então Deus chama Jeremias dizendo o seguinte: olha, eu posso moldar. Veja o que o oleiro faz, ele pega o barro e vai moldando, ele está lá, né? Pegando aqui, moldando, lava as mãos com a água, molda de novo. Se sai errado, se não está bem, se a argila não está boa, ele vai lá, amassa de novo, pega mais um pouco, ele transforma. E o que me chama a atenção nesse processo é que
Nessa analogia, é o barro que é usado, né? É a argila, porque ela é um material maleável, que é possível mexer, desde que ela não esteja cozida, né? Já endurecida, mas enquanto ela está possível. Mas não é uma analogia com vidro. Eu fiquei pensando se fosse o vidro, né? Se fosse o vidro, quando o vidro se quebra, quando ele quebra, ele pode nos machucar. A argila, quando quebra, ela pode se transformar. O vidro, quando quebra, machuca. Pessoas que são que nem vidros, quando elas se quebram, elas machucam. Elas machucam a si mesmas, elas machucam outras pessoas. Elas cortam, geram sangramento em outras pessoas. Mas quando eu me vejo como barro, como argila, e não como um vidro duro, né, que não se permite ser maleável, eu posso perceber as minhas fraquezas e deixar Deus moldar. E aí Deus diz para Jeremias o seguinte: eu sou Deus, eu posso moldar. Deus não descarta, meus queridos, Deus transforma. Deus não descarta pessoas, Deus transforma pessoas. Deus não quebra e joga no lixo. Deus aproveita os nossos cacos. Deus aproveita a nossa história muitas vezes quebrada e Ele vai moldando. E esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do amor. De nós nos deixarmos ser moldados por esse grande artista que é Deus. E que na pessoa de Jesus se revelou como esse Deus que vem para moldar a nossa vida, que vem transformá-la, dar um sentido, uma beleza à nossa existência. Então o meu convite nessa reflexão é que, assim como Jeremias foi à casa do oleiro, que a gente entre nessa intimidade com o oleiro, intimidade com Deus. Casa é intimidade, né? Quando você vai na casa de alguém, você está entrando num recinto sagrado. A casa é um lugar sagrado. Então, quando a gente entra na casa de Deus, e aqui eu não estou falando só de espaço físico de uma igreja, de um templo, mas dessa intimidade com Deus, deixe ser moldado por Ele. Né? Saia desse pedestal, se permita reconhecer que você é imperfeito. Reconheça que você não precisa ser perfeccionista, que você não precisa estar sempre certo, que você não pode errar, porque você tem medo que as pessoas vão falar ou julgar. Deixe Deus o oleiro. Ele nos molda, Ele nos conhece. Ele sabe os cacos, Ele sabe as fissuras da nossa existência. E Ele, com sua mão habilidosa, nos transforma. Essa é a mensagem nesta manhã, nesse culto, nesse momento, na hora que você vai assistir essa reflexão. A mensagem de que você, nas mãos de Deus, é barro, você não é vidro. E que se você quebra, você pode ser transformado e não precisa se machucar ou continuar machucando. Que Deus possibilite isso em você, que Deus possibilite isso em mim, que Deus possibilite em nós, e que a gente tenha sempre essa percepção de que somos imperfeitos e por isso só um ser perfeito tem o poder e a capacidade de nos moldar. E esse é Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Queremos ouvir o próximo hino e convido você a ouvir e cantar. Toda a humanidade.
trazer um aviso a você que é de Joinville, você que faz parte da nossa paróquia dos apóstolos, né? Que nós iniciaremos agora, a partir de março, os nossos encontros normais, de cultos, de grupos, né? O culto infantil, a terceira idade, o grupo de senhoras, o coral já iniciou, o grupo de homens já iniciou, mas que de alguma forma os nossos grupos agora, eles entram numa certa normalidade de encontros. E eu quero convidar você a participar, né, da nossa paróquia, seja na comunidade dos apóstolos, seja na comunidade Apóstolo Pedro, e agora que as atividades vão retornando à sua normalidade, que você participe dos nossos cultos, sempre aos sábados, lá na comunidade Apóstolo Pedro, às 19 horas, no primeiro, segundo, terceiro sábado de cada mês, e aos domingos, na comunidade dos apóstolos, no primeiro, segundo, terceiro domingo de cada mês, às 10 horas, e no quarto domingo, é o nosso encontro de espiritualidade, onde toda a paróquia está reunida. Então, o meu aviso é para que você já comece a vislumbrar essa participação, esse envolvimento, esse retorno à normalidade dos nossos encontros, dos nossos cultos, e que você seja muito bem-vindo e bem-vinda e participe conosco, esteja conosco. Vamos, enquanto paróquia, né, crescer nessa unidade, nessa participação e fazer diferença na nossa cidade. E você que é de outro lugar da cidade, continue nos acompanhando e assistindo sempre pelo nosso canal do YouTube, o culto dominical, ok? Nós estamos agora no momento da oração de intercessão e eu quero convidar para que a gente ore nesse momento, a gente une o nosso coração em oração e possamos interceder. Eu vou ficar um momento em silêncio, e nesse silêncio, você faça a sua súplica, você faça a sua intercessão. Com certeza você tem motivos para interceder. Por um familiar que precisa de cura, de cuidados, por um amigo, um colega de trabalho, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pela paz, pelas pessoas mais sofridas, temos tantas situações de sofrimento. Veja, olha quantos motivos só, se a gente orar por cada um deles, já vai ficar aqui uma meia hora só de intercessão. Mas o que vier no seu coração nesse momento, lembre e coloque nas mãos de Deus, crendo que Ele tem poder para restaurar, transformar, moldar, curar, segundo a vontade dEle. Oremos. Senhor, nossas súplicas, intercessões são colocadas nas Tuas mãos, porque Tu és como o oleiro que pode transformar qualquer realidade, qualquer situação e ir moldando, transformando. Por isso nós colocamos essas pessoas e essas situações nas Tuas mãos. Clamamos por cura para quem precisa de cura. Clamamos por consolo para quem precisa ser consolado. Clamamos por justiça quem se percebe injustiçado. Clamamos por paz quando muitos estão envolvidos em guerras, em conflitos. Clamamos, Senhor, pelo bom entendimento entre as pessoas quando há tantos desentendimentos. Clamamos por amor e por compaixão quando há tanto ódio, tanta indiferença. E que Teu Espírito nos mova sempre, para que a nossa intercessão ela também seja prática, para que as nossas mãos possam ser as Tuas mãos, os nossos pés, os Teus pés. O nosso choro, as Tuas lágrimas, os nossos sorrisos, os Teus risos. E assim nós possamos, pelo poder do Teu Espírito, abençoar quem está próximo de nós. Por isso também, Senhor, pedimos as Tuas bênçãos sobre a nossa paróquia, sobre a Tua igreja, para que ela seja esse lugar de bênção, de cura, de restauração na vida de muitas pessoas. E assim intercedemos por paz, intercedemos
para que os governantes governem com justiça e com misericórdia. Intercedemos, Senhor, e lembramos dos mais fracos, daqueles que se percebem em situações tão difíceis, e que a Tua mão também nos use para abençoar essas pessoas. E tudo mais nós clamamos e oramos conforme a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção de Deus venha sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que caminham com você. Que a bênção de Deus venha sobre nós, sobre a nossa igreja, nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Que a bênção de Deus nos inspire para ser bênçãos todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor venha sobre nós. Amém. E cantemos para encerrar o nosso momento de culto, esse último hino. E Deus abençoe, uma abençoada semana e até sábado que vem, domingo que vem, presencialmente, quem puder estar em nossos cultos.